Olá a todos. Muito prazer. Me chamo Pedro e quero lhes contar o meu relato. Eram 6 da manhã, o despertador tocava, e eu deveria levantar-me para mais um dia entediante de trabalho. Já estava cansado de ir, estava completamente entediado, assim como estava cansado de ter que encarar minha esposa. Naquele tempo, estávamos em crise, tínhamos constantes brigas e estávamos à beira da separação. Muitas das razões de nossas diferenças residiam no fato de que minha esposa trouxera minha sogra para viver conosco. A velha mendiga passava o tempo todo aconselhando mal minha esposa, Lorena. Ela a advertia dizendo que eu era um machista e que não deveria fazer nada para mim, nem mesmo preparar minha comida, que eu deveria ser capaz de me virar sozinho. Lorena nunca me disse isso, mas um dia eu as ouvi escondido atrás da porta do quarto da minha sogra tendo essas conversas. O que mais me doía era que minha esposa Lorena acreditava em tudo e principalmente seguia seus conselhos. O problema com minha sogra e minha esposa era que meu sogro havia sido muito machista e um tanto violento, ao ponto de bater em minha sogra e maltratá-la bastante. Foi por isso que minha sogra tomou as rédeas e se separou dele. E também por esse motivo aconselhava minha esposa a não se submeter a mim, o que me deixava extremamente chateado. Eu só exigia que minha esposa cumprisse suas tarefas domésticas, já que ela só trabalhava 4 horas pela manhã e passava a tarde inteira assistindo a filmes em plataformas de streaming com minha sogra. Lá estavam as duas, confortavelmente instaladas no sofá, comendo lanches. Isso começava a me irritar muito porque, devido ao meu horário de trabalho, passava o dia todo fora de casa e muitas vezes tinha que preparar o jantar, lavar minhas roupas, lavar louça, entre outras coisas. E embora não ganhasse um super salário, contribuía com mais de 90% das despesas de casa, como deve ser feito. De manhã, vocês devem imaginar, minha esposa nunca me preparava o almoço para levar ao trabalho, então eu tinha que comprar lanches e salgados fora todos os dias. A única coisa ruim disso era que eu comia sempre a mesma coisa, mas estava agradecido porque a moça que atendia a barraca de salgados me tratava muito bem. Sempre me servia seus salgados bem temperados e, acima de tudo, com uma boa dose de carinho. Isso e a atenção que ela me dava sempre faziam a diferença. E era raro que ela não atendesse a todos tão bem, especialmente a mim. Às vezes, ela até me dava 1 ou 2 salgados de presente e me trazia 1 litro de água saborizada, que ela dizia ser especialmente para mim. Ela realmente me mimava muito bem. E na verdade nunca me passou pela cabeça que ela pudesse gostar de mim, porque eu não era bonito nem galanteador, mas a verdade era que eu sabia como tratar bem uma mulher. Essa moça se chamava Rosa. Não era particularmente bonita, mas tinha um corpo que muitas mulheres invejavam. E apesar de jovem, com 26 anos, Rosa era viúva e sustentava seus filhos vendendo salgados naquela barraca. Eu me comovia um pouco com sua situação. E sabia que Rosa se esforçava muito no trabalho. Ela era uma mulher que gostava de se esforçar para progredir. Pelo menos era o que eu pensava na época. E não sei o que estava acontecendo. Mas conforme os dias passavam, eu sentia que estava cada vez mais atraído por ela. A verdade é que eu estava perdendo o controle emocional, porque comecei a me obcecar por ela. Comecei a me apaixonar perdidamente pela presença de Rosa. E também pela ideia de que algo poderia acontecer entre nós. Tudo isso foi se infiltrando em minha cabeça e não consegui tirar. Admito que me apaixonei como um idiota por ela. As ilusões passavam pela minha cabeça com ideias que iam do apaixonado ao mais formal. E cada vez que a via, as conversas se tornavam mais longas e eu a olhava com grande desejo e ela a mim. Em um comentário durante uma conversa, eu disse a ela: "Ah, Rosa, você não se casa porque não quer. Mas a verdade é que você é uma garota muito encantadora e trabalhadora, principalmente. Acredito que deve ter seus pretendentes, não é? Que sortudo será o homem que conquistar seu coração. E tudo isso de lindo que você tem." Fiz esse comentário referindo-me ao seu corpo e ela respondeu muito envergonhada: "E por que não você, Pedro? Gosto muito de você. Você gostaria de ser esse homem?" Quando ouvi aquelas palavras, meu coração acelerou e fiquei mudo. Não sabia o que responder. Mas Rosa me disse para no sábado inventar uma desculpa,
dizer à minha esposa que ia trabalhar até mais tarde e ir para a casa dela para nos divertirmos um pouco. Eu estava ansioso e excitado com aquele encontro. E naquele sábado mesmo, disse à minha esposa emburrada que iria trabalhar um pouco mais para recuperar algumas horas, porque durante a semana a energia da empresa tinha acabado e não tínhamos conseguido concluir todo o trabalho. Com isso, justifiquei o fato de chegar mais tarde. Quando cheguei à casa de Rosa, ela levou as crianças para a mãe dela, que morava bem em frente. Ficamos sozinhos e aconteceu o que tinha que acontecer. Aquilo estava pegando fogo de paixão. Era evidente que ela já estava há um tempo sem intimidade, porque minhas carícias a estavam deixando louca. Eu não sabia que era capaz de proporcionar tal satisfação a uma mulher. Nós ficamos fascinados, e eu, sinceramente, já estava muito apaixonado por ela. Aí começaram essas escapadas repentinas para a casa dela, ou algum outro lugar privado, onde pudéssemos liberar nossa paixão. Comecei a conhecer um pouco mais a Rosa, e ela me contou que estava enfrentando problemas financeiros um tanto sérios, porque o negócio dos salgados não estava dando para cobrir todas as despesas dos filhos. Quando ouvi isso, e pelo amor que sentia por ela, pedi horas extras no trabalho, e parte do dinheiro eu dava a ela. Depois comecei a tirar dinheiro da minha esposa, do dinheiro das despesas, para dar a Rosa. Minha esposa furiosa começou a me acusar, dizendo que eu certamente estava sustentando outra mulher e não sei mais o quê. Eu sempre negava, mas por dentro sabia que ela tinha razão, pois eu estava perdido de amor por Rosa. Tempos depois não suportei a pressão e a encheção de saco da minha esposa, e acabei confessando que estava apaixonado por outra mulher e que queria me divorciar. Naquele dia minha esposa me deu vários tapas e partiu para cima de mim aos socos. Sua mãe tentava nos separar, e eu, para me livrar dela, a empurrei um pouco para me proteger. E minha esposa, por sua vez, acabou caindo em cima de sua velha mãe. A idosa se machucou, e aquilo se tornou um drama completo. Aquela foi a última noite que passei na casa. Felizmente não havia filhos no meio, e a casa era alugada. Então eu me desvinculei de sustentar aquela preguiçosa da minha ex-esposa, junto com a velha encrenqueira da sua mãe. Agora eu sentia que tinha o paraíso ganho com Rosa. A maneira como ela falava comigo, me tratava, não tinha comparação. Eu a amava muito. Sendo livre agora, quase todo o meu salário ia para Rosa. Não havia nenhum compromisso formalizado, como casamento ou algo do tipo, mas ela já era quase como minha esposa, ou pelo menos era assim que eu via as coisas. Fui morar na casa da minha mãe, enquanto encontrava algo para alugar e contei a ela sobre Rosa e tudo o que estava acontecendo. Minha mãe só revirou os olhos e me disse claramente: "Ai, filho, só espero que não estejam te passando a perna para tirar seu dinheiro. As mulheres, acredite, às vezes são muito espertas, e algumas sabem usar bem o que têm." Ri do que ela me disse, sempre tão sábia. Foi aí que as coisas começaram a mudar com Rosa, e não para melhor, pois eu percebia que às vezes, quando ia buscá-la em casa, ela não estava lá, e quando ela estava, eu percebia que havia detalhes que não batiam. Um dia, lá no fundo da cozinha, havia um vaso com algumas rosas já secas. Alguém com certeza as tinha presenteado, e não fui eu. De repente, já havia uma televisão nova, geladeira nova. Rosa pintou toda a casa. Seus filhos vestiam roupas boas, e isso com certeza ela não comprava com o dinheiro que eu dava a ela, porque certamente não seria suficiente. Ao raciocinar com mais calma, foi quando me caiu a ficha de que Rosa talvez já estivesse me traindo com outro homem, que lhe desse mais dinheiro. Um dia, estando na casa da Rosa, esperei ela ir tomar banho. Eu precisava começar a investigar um pouco mais sobre aquilo. Naquele dia estávamos sozinhos e enquanto ela se banhava, disse que responderia algumas mensagens no celular sobre umas tarefas que me surgiram. Assim que ela entrou no banheiro, fui para o quarto de Rosa e comecei a vasculhar tudo. Santa Mãe de Deus. O que encontrei foi algo perturbador, repugnante, horrível. Não tenho palavras para descrever o que vi. Rosa tinha um pequeno altar com velas, uma estatueta de um santo estranho, e nesse altar havia bonecos de bruxaria com alfinetes espetados e fotos de homens, recortadas e coladas em um tecido negro ao lado daquele santo. E o pior é que encontrei uma jarra de barro, e quando me aproximei e retirei a tampa,
O cheiro me provocou muita náusea. Essa jarra continha água, estava completamente cheia, e dentro dela flutuava uma calcinha. Fiquei extremamente enjoado. Já tinha ouvido falar da famosa água de calcinha, mas sempre pensei que fosse uma brincadeira. Tampei a jarra e saí muito assustado e nervoso. Agora não reconhecia mais a Rosa. Não sabia mais com quem tinha me envolvido. E compreendi que as malditas águas saborizadas especiais que ela me dava quando vendia os salgados estavam enfeitiçadas e não eram mais que água de calcinha, disfarçada de água com sabor. Que idiota eu fui. E não tinha ideia de quantos mais ela tinha enganado. Com certeza a todos nos havia ludibriado com sua magia negra, enquanto certamente de todos estava tirando dinheiro. Tudo aquilo explicava a mudança de padrão de vida tão repentina de Rosa. Saí correndo daquela casa. Desapareci por vários dias e depois, por mensagem de texto, disse a Rosa que não queria mais vê-la, que a tinha visto com outro homem e que era melhor assim, que nos deixássemos. Eu me sentia muito corajoso, marcando distância, mas não tive coragem sequer de confrontá-la cara a cara. Rosa não reclamou, não implorou, nada, porque ela já sabia de sua bruxaria. Ela sabia como funcionava. Eu dei-o fora daquele relacionamento e estava confiante de que tudo seria muito fácil, mas a verdade é que não foi. Por mais que eu quisesse, de repente, o desejo incontrolável por Rosa me acordava à noite. Sonhava com ela tendo momentos de intimidade e acordava todo suado, com o coração batendo forte. Algo estava muito errado. Tive que contar tudo isso para minha mãe. Ela me deu uma bronca daquelas, mas acabou me ajudando. Me levou a uma de suas amigas para que ela me fizesse uma limpeza espiritual. Dona Tânia, a curandeira, também me repreendeu e disse à minha mãe: "Ai, Maria, olha só que caso feio você trouxe do seu filho. Se você não o tivesse trazido, com certeza ele voltaria como um cachorrinho para a moça. Mas deixe comigo, eu ajudo a tirar o que ele está carregando." Depois de me varrer com ervas, Dona Tânia me deu uma poção que parecia sangue de algum animal. Tinha um cheiro ferroso, mas tive que engolir tudo. Eu não queria mais me sentir mal. Queria qualquer coisa para me sentir melhor. Minutos depois, devido aos efeitos da poção, comecei a vomitar em um balde que me deram. Vomitava coágulos de sangue e também havia alguns vermes pequenos que mal se viam. Eu sentia que ia desmaiar. Aquilo era terrível. Tudo o que estava acontecendo era por causa do meu desejo carnal. Me sentia muito culpado e estúpido. Quando saí de lá, passei vários dias sem ir trabalhar. Principalmente porque me sentia muito mal e não queria mais ver Rosa. Estava com muita raiva e sabia que, se a visse, iríamos brigar. Mas mesmo assim não tive escolha. Passado um tempo, fui trabalhar. Na hora do almoço, saí para procurar algo para comer em algum quiosque e notei que Rosa não estava mais lá. Um colega de trabalho, em tom de deboche, me disse: "E aí, Pedro, como é que está isso de ter levado-o fora da Rosa? Já ficou sabendo? Agora ela está com um cara que tem um baita carrão e que a leva para todos os lugares. Sem chance, amigo. Você não tinha dinheiro suficiente para ficar com ela." Dentro daquela tragédia de amor, a vantagem era que não veria mais a Rosa, e aquilo me aliviava. Como fui cair na armadilha dela? Às vezes a gente não pensa com a cabeça, mas coitado do sujeito com quem a Rosa estava. Com certeza ela também o pegou com a bruxaria. 1 ano e meio depois, a Rosa voltou a vender salgados. Soube que aquele sujeito com quem ela estava, o ricaço, só queria usá-la na cama. Então o cínico a engravidou e Rosa teve gêmeos dele. Uma pena, mais bocas para alimentar, mais trabalho para Rosa. O cara simplesmente desapareceu e não se responsabilizou pelos filhos. Pelo jeito, a bruxaria não funcionou com ele. Ou então ele foi mais esperto e fez algo para se proteger. Depois dava pena ver Rosa, toda miserável na rua, sem o corpo que a caracterizava e com o qual encantava os homens. Foi triste o seu final, mas também ela procurou, por ser abusiva. Agora eu trabalho em outro lugar e já se passaram vários anos desde então. Só posso aconselhá-los a se proteger contra a bruxaria e terem cuidado com quem se envolvem, para não serem vítimas da mesma coisa que eu fui. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência.
Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Me chamo Camila. Há exatamente 4 anos descobri algo que foi muito doloroso para mim. Algo que me quebrou completamente, matando minhas ilusões. Dizem que só podemos conhecer verdadeiramente alguém e saber como essa pessoa realmente é, quando essa pessoa adquire certo poder. Naquela época, eu era casada com meu ex-marido, Danilo. Tudo começou quando ele passou a trabalhar em uma empresa nova, uma empresa que prometia muitas coisas boas e vantagens muito superiores à de sua concorrência. Danilo sempre foi muito bom em vendas, sempre foi o melhor em seu departamento. Então, essa empresa ofereceu a ele um salário melhor, além de benefícios. Ele pensou muito nisso, porque tinha muita lealdade ao lugar onde trabalhava, mas na nova empresa tudo prometia ser muito melhor. No dia em que lhe ofereceram o novo trabalho, ele foi para a entrevista muito nervoso. Mas me lembro claramente que ele chegou em casa muito contente à tarde. Algumas horas antes de eu chegar, ele me ligou e pediu para não preparar nada para o jantar, pois ele compraria algo gostoso a caminho de casa. Naquela noite, jantamos junto com nossos 3 filhos, que o adoravam muito. A noite foi incrível e todos estávamos muito felizes. Danilo estava tão feliz que irradiava e nos contagiava com essa felicidade. Afinal, tudo pelo que ele havia lutado, finalmente estava se concretizando. Estava tudo em suas mãos. Então celebramos e depois do jantar e de colocar as crianças para dormir, Danilo e eu abrimos uma garrafa de vinho que tínhamos na despensa. Tivemos uma noite de romance como há muitos anos não tínhamos, já com as crianças dormindo e os efeitos do vinho. Danilo me levou para o quarto, me beijando enquanto me levava, como se fôssemos recém-casados. Naquele momento, era como se estivéssemos vivendo uma ilusão de que nosso amor estava dando frutos e bênçãos. Então, ambos muito felizes, nos jogamos na cama e nos beijamos com euforia, como há muito não fazíamos. Foi uma noite mágica e incrível. Em minha mente, vinham pensamentos de que algo estava se transformando para algo muito melhor. Para começar, a intimidade havia acendido uma nova chama de carinho e amor entre nós. A rotina e o hábito nos haviam afastado da possibilidade de nos desfrutarmos. Além disso, Danilo costumava chegar muito cansado e aborrecido do trabalho, então raramente havia nele essa energia especial para que tivéssemos algum momento íntimo. Naquela mesma noite, fizemos muitos planos, já que o novo cargo lhe daria a confortabilidade financeira que tanto almejávamos. Com isso, poderíamos realizar alguns dos sonhos que tínhamos em mente. Por exemplo, queríamos viajar e também tínhamos a ideia de comprar uma caminhonete nova e maior, na qual pudéssemos visitar sua família que morava em outro estado e que não víamos há 5 anos. Tudo isso afetava Danilo. Ele sentia muita saudade de sua família. Planejamos naquela noite tudo o que precisávamos para os próximos meses. Estávamos muito felizes na manhã seguinte. Tudo continuava igual. Havia uma atmosfera tão agradável em casa. Todos nos víamos felizes. Até minha filha adolescente, que sempre foi a mais complicada da família, estava encantada com a mudança que todos estávamos respirando no lar. Em pouco tempo, como já previsto, Danilo começou a trabalhar em sua nova empresa. Tudo estava indo maravilhosamente bem
e nas semanas seguintes, a euforia e a alegria em casa continuavam. Parecia que tudo era perfeito, as coisas estavam indo bem. No entanto, após 2 meses, as coisas começariam a mudar. Em uma ocasião, na nova empresa, Danilo teve uma reunião com os executivos. Era um almoço realizado em um restaurante e todos os seus novos colegas iriam participar. Danilo me disse que era uma reunião de muita importância e era obrigatório que todos os funcionários comparecessem. Ele costumava me contar tudo o que fazia em seu dia. Eu era sua confidente, amiga e esposa, e eu confiava muito nele, especialmente agora que tínhamos um relacionamento tão único e tantos planos para criar juntos. Então, não tive objeção alguma em relação à sua ida a essa reunião. Naquela mesma tarde, ele me ligou e disse: "Você sabe, Camila, não me esperem para jantar. Os executivos querem que saiamos para tomar uns drinks e não posso dizer não. Eles estão apenas começando a me conhecer e me aceitar como alguém importante na empresa e não quero decepcioná-los. Durmam cedo, você e as crianças. Eu volto mais tarde. Te amo. Prometo que estarei bem." Eu fiz tudo o que ele disse e, confiante, fui dormir. Danilo chegou de madrugada, muito bêbado, e eu, ainda assim, dei razão a ele, pensando que ele merecia um pouco de diversão. Afinal, trabalhava tanto e estava sob muita pressão. No entanto, a partir daquela noite, algo mudou nele. Na manhã seguinte, quando se levantou para ir trabalhar, notei que ele estava diferente, me evitando e muito sério, como se estivesse preocupado com algo. Ele parecia distraído, até desorientado, e eu não conseguia julgá-lo mal. Pensei que eram apenas sintomas da ressaca. Mas a partir desse dia, suas chegadas tardias em casa se tornaram muito mais frequentes. Ele já não me dizia completamente para onde ia. Eu sentia que ele mentia para mim. Também não atendia minhas ligações e inventava 1000 desculpas sobre o motivo para não as atender. Quando chegava em casa, ele ficava sempre de olho no celular, nervoso e atento às mensagens. Ele não largava o celular nem por um momento e não queria, de forma alguma, que ninguém tocasse nele. Depois, ele começou a ficar muito frio comigo e, aos poucos, as atenções e o tratamento gentil foram desaparecendo. Danilo estava irritado, gritava comigo. Tudo estava desmoronando, especialmente os planos que tínhamos feito para uma nova vida. Eu, como não sou besta, já sabia o que estava acontecendo. Esse comportamento não poderia ser apenas por pressão no trabalho. Havia algo mais. Com certeza, ali tinha alguma piranha envolvida. Sempre fui muito assertiva e curiosa, o que me ajudou muito desta vez. Decidida, comecei a investigar meu marido. E como dizem, quem procura acha, e eu o peguei no flagra. Investigando mais a fundo, descobri que um dos executivos, sobre quem ele tanto falava e dizia ser brilhante, a quem admirava muito, na verdade não era um homem, mas sim uma mulher, muito atraente e elegante. Naquele dia, resolvi ir até a empresa para espionar Danilo, e os vi saindo juntos para almoçar. Ele parecia tão atencioso com ela, mas aquilo ainda não eram provas suficientes. Então voltei no dia seguinte, na hora da saída dos funcionários da empresa, e novamente vi que saíram juntos do escritório. Depois que partiram, entrei no saguão e perguntei por ele a uma funcionária, com o intuito apenas de talvez obter mais informações sobre onde eles tivessem ido. Mas não consegui nada. Informei à recepção que era sua esposa e que precisava falar com ele com urgência, mas só me disseram que ele já havia encerrado o expediente e que não eram responsáveis pelas atividades de cada um após o horário de trabalho. Dei as costas e estava saindo do prédio indignada quando uma senhora da limpeza me alcançou. Ela estava faxinando quando me ouviu perguntar por Danilo. Ao perceber que eu era sua esposa, ela me disse que Danilo e a tal mulher já estavam juntos há algum tempo, que saíam todos os dias, sempre muito carinhosos um com o outro.
Era evidente que a senhora da limpeza não gostava da mulher com quem meu marido saía. Ela discretamente chamou aquela mulher de gazela. Por fim, a senhora me disse: eu gostaria que alguém tivesse me contado a verdade quando meu marido me enganou. Deixe-me te dar uma informação importante. Preste muita atenção. A senhora começou a falar baixinho e me disse: você conhece o banco que fica a 2 quadras daqui? Eu respondi que sim. Pois bem, no andar de cima há alguns apartamentos. Talvez você encontre seu marido naquele local. A tal gazela mora lá. Se eu fosse você, daria um bom castigo para os dois. Eu conheço uma mulher que faz ótimos trabalhos de bruxaria, especialmente para os que estão sendo traídos. Se eu estiver errada, me perdoe por plantar maus pensamentos em seu coração, senhora. Mas se estiver certa, castigue-os. A ele, por ser um maldito traidor, e a ela, por seduzir seu marido. Castigue-os de verdade. Eu sei como fazer. Assim fiz com meu velho, e acredite, ele não teve mais vontade de olhar para nenhuma mulher. As palavras daquela mulher me inflamaram. Comecei a sentir tanto ódio por Danilo que naquele momento poderia jurar que teria coragem de matá-lo, não importava o quanto eu o amasse. Fui imediatamente ao lugar que a senhora me indicou, e como se o destino quisesse que eu visse a verdade, assim que estava para atravessar a avenida em frente ao banco, vi Danilo sair da portaria do prédio, onde a senhora havia me indicado que a tal gazela, amante dele, morava. Ele estava se despedindo da mulher. Eu não me movi de lá, esperei para ver toda a cena. Uma parte de mim queria que fosse mentira, mas não era. Como uma aventura poderia destruir meu casamento? Eu estava devastada e com tantos sentimentos conflitantes. Mas minhas dúvidas se dissiparam quando eles terminaram de se despedir. Danilo caminhava em direção ao carro, quando a mulher saiu atrás dele, pedindo um último beijo. Foi aí que vi o rosto dela, o vi por completo. Gravei cada detalhe de seu rosto e corpo em minha mente. Ela era muito bonita, muito mais jovem e atraente do que eu. Tinha um corpo incrível, eu admito. Eu não me sentia mais capaz de competir com uma mulher assim. Doeu muito saber que Danilo estava me traindo. O que passou pela minha cabeça naquele momento foi vingança. Fiquei ali mais um momento para chorar a morte definitiva do meu casamento. Um tempo depois, quando minha cabeça esfriou um pouco, voltei ao trabalho de Danilo. Lá estava a senhora da limpeza. Ela me viu chegar chorando e disse: "Ah, minha filha, eu estava certa, não é mesmo? Esses dois já estavam muito íntimos. Eu sei o que você está sentindo agora, mas não deixe que o choro te vença. Melhor que o ódio saia para que você se atreva a fazer as coisas, para que você se vingue desses malditos." A senhora me pediu para esperá-la, enquanto ela terminava suas tarefas, e ao sair, nos dirigimos à casa da bruxa, que me ajudaria. No caminho, a mulher foi me contando a história de quando seu marido a traiu, mas eu não conseguia prestar atenção. Minha cabeça estava girando e girando, repetindo a mesma cena uma e outra vez, tudo ao mesmo tempo. Com isso, o ódio dentro de mim crescia cada vez mais. Finalmente chegamos à casa de uma senhora, uma mulher com mais de 50 anos, para quem contei meus problemas com Danilo, e disse que queria me vingar dele e da mulher com quem ele me traiu. A bruxa me viu chorar e muito aflita. Ela afirmou que me ajudaria, que não me preocupasse, que ela cuidaria de tudo. Só me pediu para entregar algum pertence de Danilo e da mulher. Na minha bolsa, por acaso, eu tinha os óculos de sol do meu marido e uma fotografia na minha carteira, mas da mulher eu não tinha nada. A senhora me disse para não me frustrar. Me perguntou se a conhecia ou se reconhecia bem seu rosto. Eu disse que tinha sua cara gravada na minha cabeça, e ela me disse: "Com isso basta, minha filha. Descreva-me a mulher." A partir do que eu ia dizendo, a bruxa formou uma boneca com alguns trapos que tinha em uma caixa e com outros trapos formou Danilo. Ela me disse para me acalmar, que ela cuidaria do resto. "Agora você pode ir, moça.
Apenas pense que isso não pode ser desfeito, a velha bruxa me disse. Com a raiva que sentia, nada disso me importou e fui para casa confrontar Danilo. Pedi uma explicação para tudo o que tinha visto. No começo, ele negou tudo, mas depois, quando não teve saída, confessou. Ele me disse que naquela primeira noite que saiu para o bar, embriagou-se e ficou com a mulher. Eles já se atraíam desde que ele entrou naquele emprego e naquela noite, já alcoolizados, começaram seu romance. Eu o expulsei de casa, maldito miserável. Disse a ele que naquele momento ele tinha renunciado à sua família, que não queríamos mais vê-lo. Depois disso, não soube mais dele, até que meus filhos me disseram que o pai deles estava muito mal, que a vida o estava castigando de maneira muito cruel por seus atos. Para começar, Danilo foi morar com a mulher com quem me traiu. Ele a engravidou e estavam felizes esperando a chegada daquele bebê. No entanto, as coisas não iam bem, pois a gravidez era de alto risco. Poucos meses antes do nascimento, a sua ex-amante e atual esposa perdeu a criança e, em seguida, a mulher teve uma hemorragia tão forte que não resistiu no hospital. Aquilo foi um golpe terrível para Danilo, que logo foi se inclinando para os vícios. Ele amava muito sua amante e se sentia culpado por sua morte. Depois, Danilo perdeu o emprego, tornou-se um bêbado e dizem que agora o veem na rua vagando, conseguindo o mínimo para comprar garrafas de bebidas e afundando no inferno, o mesmo inferno que ele provocou no dia em que decidiu me trair e deixar de lado sua família. Não sei se tudo aquilo que lhe aconteceu foi por causa da bruxaria que mandei fazer ou se era algo do destino e inevitável. Eu fiz isso em um momento de muita raiva e agora me arrependo. Sei que também agi impulsivamente, mas agora nada pode ser mudado. O estrago já está feito e todos nós perdemos algo. Hoje vivemos afogados na tristeza de uma vida sombria, na solidão e no frio de ter perdido o calor de um lar. Nada, jamais será como antes para nós dois, mas também sei que tudo isso nunca teria acontecido se Danilo não tivesse se envolvido com aquela mulher, sua amante. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.